Bom dia, meus queridos alunos do nono A e do nono B, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Crislane, professora Cris de Língua Portuguesa. Estou com muita saudade da nossa rotina de sala de aula, de ver vocês. Estamos passando aí por esse período de quarentena e espero que todos vocês estejam bem, os familiares de vocês. E se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar, ok? Eu sei que vocês sentem falta do contato com os professores. Existem muitas dificuldades, né, de vocês aprenderem dessa forma online. Nossa cultura não foi essa, a gente não foi ensinado para aprender dessa forma. Mas, devidas às circunstâncias, para a proteção de vocês, para a proteção dos professores, da família de vocês, tudo isso está sendo realizado nesses dias. Então, o que nos resta é não arranjar desculpas e demonstrar soluções, vamos dizer assim. Então, hoje eu vou começar a corrigir os cadernos de atividades com vocês. Já foi disponibilizado 2 cadernos, o primeiro foi pela CEMED, o segundo foi feito pelos professores do Eupídio de Língua Portuguesa e de todas as disciplinas. Aos poucos nós vamos corrigindo essas atividades, tirando dúvidas. Vou marcar uma live para falar com vocês, né, ao vivo, para vocês poderem tirar dúvidas e a gente poder se ver um pouquinho. Mas, desde já, eu quero deixar algumas orientações. Primeiro, se vocês tiverem alguma atividade, e isso aconteceu no caderno 1, que foi feito pela CEMED, que pedia para ser realizada uma produção de texto, eu não tenho como corrigir produção de texto por vídeo. Seria muito complicado. Então, qual é a orientação? Para que eu corrija essas atividades, enquanto nós estamos à distância, eu preciso que vocês digitem essas atividades no Classroom ou que vocês me encaminhem por e-mail, pode ser via foto ou digitado, como vocês acharem melhor. E para quem fez alguma produção de texto, alguma atividade e está no caderno e não tem como me encaminhar, não tem como enviar, professor, eu não tenho acesso ao computador, eu não tenho acesso a e-mail, então você vai ter que esperar a gente retornar às nossas aulas presenciais. E quando isso acontecer, pode ter certeza que nós vamos olhar tudo que vocês fizeram. Eu estou falando por mim, eu me responsabilizo em assim que voltarmos presencialmente a olhar os cadernos daqueles que não têm condições de enviar para a gente. A segunda questão que eu preciso deixar bem claro, antes da gente começar a nossa correção do caderno 1, é que vocês precisam se identificar de forma clara quando vocês mandam atividade. Tem muita gente que está usando apelido, que está usando nomes diferentes. E para os professores é muito complicado conseguir identificar. Então, assim, eu preciso que assim que vocês mandarem uma atividade, vocês se identifiquem com o nome completo de vocês, o número, a série, porque vocês têm poucos professores, nós temos muitos alunos, né, se for comparar essa questão. Hoje, só no Eupídio Reis, eu dou aula em 4 salas, então nós temos uma média, né, mais ou menos de 120 alunos, então eu preciso da colaboração de vocês, tá bom? Passado esses recados iniciais, vamos começar a olhar aqui o nosso caderno de atividades, né, que foi disponibilizado para vocês no início da quarentena, já faz bastante tempo. A proposta de atividade de língua portuguesa eram 4 atividades, né, baseadas em 3 textos, e algumas atividades eu vou conseguir corrigir com vocês e outras não.
porque é o que eu acabei de explicar. Algumas são produções e não tem como eu corrigir por vídeo, ok? A primeira atividade, e vocês podem acompanhar pelo caderno de vocês, era para ler os textos e responder as questões de 1 a 4. Os 2 textos foram retirados da internet. Se vocês olharem a fonte, eu já pedi várias vezes para vocês primeiro observarem de onde foi retirado o texto, né? O primeiro foi retirado do Media Max e o segundo do Top Media News. São 2 sites de notícia aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Primeiro texto, a manchete dele diz assim, ó: foram beber na frente da conveniência após toque de recolher e acabaram detidos. Eles já tinham sido orientados e continuaram no local. Na noite de terça-feira, 24, 3 rapazes e uma jovem, com idades entre 21 e 23 anos, foram detidos por desrespeitarem o toque de recolher em Jardim, município distante 239 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam na frente de uma conveniência, ouvindo música e ingerindo bebidas alcoólicas. Segundo a Polícia Militar, fiscais do isolamento sanitário de prevenção ao Covid-19 informaram que 4 pessoas estavam aglomeradas na frente da conveniência, bebendo e ouvindo som alto. Eles chegaram a avisar sobre o toque de recolher e também sobre a orientação de evitar aglomerações. Mesmo assim, após as 22 horas, o grupo permanecia no local. Em Jardim, o toque de recolher acontece às 22 horas. Os policiais foram até o local e conduziram os 4 envolvidos para a delegacia do município, onde eles foram autuados por infração de medida sanitária preventiva. A segunda notícia, só para vocês lerem comigo, porque a fonte dela está menor, diz assim, ó: toque de recolher, 13 comércios são fechados na capital, reincidentes podem ter o alvará cassado. Com o suporte de um drone, os guardas civis metropolitanos foram às ruas de Campo Grande nesta terça-feira, 24. O toque de recolher fechou 13 estabelecimentos comerciais que estavam funcionando após as 22 horas e abordaram 26 pessoas orientados a voltar para casa. O secretário municipal de Segurança Pública, Valério Azambuja, gradativamente vem crescendo a adesão ao toque de recolher. Ele alerta que a partir de agora, vencida essa primeira fase de caráter educativo, os comerciantes que insistirem em desrespeitar o toque de recolher entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte poderão ser alvo de medidas mais duras, com a possibilidade até mesmo de cassação dos alvarás de funcionamento dos seus estabelecimentos. Já os transeuntes flagrados nas ruas após as 22 horas poderão ser encaminhados para a delegacia. Nesta terça-feira, a GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, atendeu 8 denúncias de desrespeito ao toque de recolher, fez rondas nas 7 regiões urbanas de Campo Grande. Gente, essa notícia é de março, as 2, né? Mas ainda temos visto muitas pessoas desrespeitando as orientações das autoridades com relação a manter o isolamento, a manter a quarentena, ao toque de recolher que ainda está vigorando, né, aqui em Campo Grande. Então, são notícias, uma que está falando aqui da capital e outra está falando, né, do interior. Então, são 2 textos que estão falando justamente do que está acontecendo devido ao coronavírus, ao Covid-19. A primeira atividade era para analisar as manchetes das notícias e descrever as semelhanças entre elas. Uma possível resposta que vocês poderiam colocar que as 2 manchetes, elas estão abordando questão do decreto que instituiu o toque de recolher nas cidades do Mato Grosso do Sul, devido à pandemia do coronavírus, né? As 2 notícias também estão falando que, de uma forma geral, as pessoas têm dificuldade em atender orientações. Tem muita gente que está desrespeitando as normas, desrespeitando as autoridades,
por desconhecimento ou porque não gosta de obedecer. Então, qual é a semelhança entre as duas notícias? Ambas estão falando do toque de recolher, uma na cidade de Jardim e a outra na cidade de Campo Grande, e ambas estão falando da questão da dificuldade das pessoas em obedecer as determinações do governo. Então, essas são as semelhanças, são as coisas parecidas entre as notícias, tá? A segunda questão, ela é uma questão pessoal, porque ela pergunta se você é a favor ou contra as medidas que foram adotadas para combater o novo coronavírus. Então, assim, eu vou questionar vocês quando a gente se reunir na nossa live, para que vocês possam falar um pouco sobre se vocês estão achando interessantes ou não essas orientações, essas medidas que foram adotadas, tá? É uma resposta pessoal, então fica a critério de vocês. Você pode ser a favor e você pode ser contra. Só lembre-se de ter um bom argumento para defender o seu ponto de vista. A gente estava trabalhando isso em sala de aula, né? Não adianta somente ter uma opinião. Você tem que saber defender a sua opinião com bons argumentos, ok? A questão número 3 fala o seguinte: conforme a leitura realizada, deixa eu subir um pouco a tela aqui. Descreva o fato central de ambas as notícias, né? Isto é, o que elas abordam. Na realidade, a questão número 3 ela é muito parecida com a questão número 1. Por quê? O fato central que está sendo abordado nas notícias é o toque de recolher, imposto tanto na cidade de Jardim quanto aqui em Campo Grande, né? Por conta do coronavírus. E está falando sobre a questão da forma das pessoas lidarem com essa restrição. Então, o fato central das duas notícias é o mesmo, assim como na questão 1. Está falando do toque de recolher e da forma das pessoas de lidar com essa restrição. Ok? A questão número 4, reescreva o trecho grifado na segunda notícia, que é a notícia aqui de Campo Grande, corrigindo o desvio de acentuação conforme regras de uso da crase. Então, na segunda notícia, tem um trecho aqui que está destacado, ó, que ele está sublinhado. Bem no início, né, o primeiro parágrafo diz assim: os guardas civis metropolitanos foram às ruas de Campo Grande nesta terça-feira, dia 24. Ele pediu, na realidade, só para você reescrever essa frase usando crase, né? E aí, eu deixo uma observação. Na página de vocês lá de atividades, no mural do Classroom, eu disponibilizei 2 vídeos que falam sobre as regras para o uso de crase. Professora, por que não explicar agora? Porque eu preciso de material para poder explicar crase para vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para quem não sabe o que é crase, para quem tem dúvidas sobre o uso da crase, assistam aos vídeos que eu disponibilizei para vocês. Os vídeos foram feitos pelo professor Noslen, que é um professor que é referência em língua portuguesa hoje em dia. Ele é muito bom e muito divertido, e eu gostaria que vocês assistissem a esses 2 vídeos que tá no mural de vocês, tá lá na página de atividades, para vocês poderem sanar as dúvidas que tem sobre a crase, ok? Na questão 4, então, é só para você reescrever essa frase aqui, ó: os guardas civis metropolitanos foram às ruas de Campo Grande nessa terça-feira usando a crase. E aí, por que se usa a crase? Você vai descobrir nos vídeos que a prof disponibilizou para vocês, ok? Atividade 2 não dá para corrigir, porque é uma atividade na qual vocês têm que fazer uma entrevista e perguntar a opinião, né, das pessoas que vocês entrevistaram, qual a opinião delas sobre o toque de recolher. Então, essa é uma das atividades que vocês têm que encaminhar para que eu possa corrigir, tá? Porque olha a pergunta: quantas pessoas você entrevistou? Como que eu vou corrigir isso? Não tem gabarito, né? Quantas são contra e quantas são a favor?
E aí, a questão número 3, você vai fazer uma porcentagem, né? Quantas foram contra e quantos por cento foram a favor. Então, eu preciso que vocês me encaminhem isso, como eu já falei, via Classroom ou via e-mail ou no caderno quando a gente retornar, ok? Eu vou parar esse primeiro vídeo por aqui, porque já tá dando 15 minutos, e vou gravar um segundo vídeo falando sobre a atividade 3, pois a atividade 4 também é produção de texto, tá bom? Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo para vocês. Um beijo!